Oposicast. Orgulho em ser contra. Não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Com essa porrada da Tabata Amaral no ministro gringo Vélez, começa o Oposicast 16. Qual é o seu sentimento nesse momento, Marcelo Látaro? Doeu, hein? Deve ter doído. E você, Fernando Cruz? Fiquei orgulhoso, porque o meu voto valeu, né? Quer dizer assim, foi um soco bem dado, foi uma postura digna. Quer dizer que você não votou nos deputados do PSL? Não. Eu imaginava isso já, mas que bom ter essa confirmação, o Fernando Cruz. Achei que você tinha votado no Alexandre Frota. Pois é, cara. Quando eu cheguei na boca, né, pra apertar o botãozinho, eu mudei de ideia. Mudou, né? Mudou. Ah, que bom, Cruz, que você não tem dúvida. essa mancha na sua história. Frota ou uma menina formada em Harvard? Acho que eu vou votar no menino formado em Harvard. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Tabata Amaral daqui a pouquinho, mas para começar esse Oposicast número 16, eu quero retomar as perguntas do encerramento do Oposicast 15. Cruz, onde está Queiroz? Onde está Bebiano? Cadê a investigação da milícia? E quem mandou matar Marielle Franco e, por consequência, o motorista Anderson? Tá aí, perguntas que a gente não tem respostas ainda. A morte da Marielle já tem mais de um ano. O Queiroz sumiu, desapareceu no mundo. O Bebiano deve estar nas Bahamas. A milícia deve estar toda no Rio de Janeiro. E a família Bolsonaro continua governando o Brasil. E o Oposicast está no ar para questionar e opinar sobre tudo essa bagunça aí. E mais uma pergunta, nossa tradicional pergunta. Você já entrou no Apoia-se hoje, meu caro Oposicaster, minha cara Oposicaster? apoia.se/Oposicast. Dá lá a sua contribuição mensal pra gente. Ela é muito importante para que a gente continue fazendo esse Oposicast com qualidade e com muito conteúdo, muita opinião de oposição para você. É isso, Marcelo? Isso mesmo, vamos lá. A gente fica repetindo isso o tempo todo, mas realmente é muito importante. Vocês não têm ideia de quanto é importante essa colaboração pra gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Manter o Oposicast no ar não é barato e a gente precisa realmente dessa ajuda de vocês. Cruz, redes sociais, Instagram e Twitter. @Oposicast. No Facebook. /Oposicast. O nosso site. Oposicast.com.br. E o nosso e-mail. contato@oposicast.com.br. Maravilha, então vamos direto aos assuntos do Oposicast número 16, gravado nesta sexta-feira, dia 29 de março. Você ouve o Oposicast a partir da segunda-feira, 1º de abril, isso não é mentira. E também... Não é mentira e não é golpe. Não é golpe, não é golpe. Esse vai ser um dos assuntos desse Oposicast número 16, mas nós vamos trazê-lo de uma forma um pouco diferente, porque essa semana foi definitivamente da mulherada. A mulherada da política e da justiça foi de frente pra bater nesse governo, mostrou sua força, fincou o pé no chão, mostrou que tem base, que tem conhecimento, que tá pronta pra questionar e pra fazer oposição e foi pra cima, não é isso, senhores? Março, mês da mulher, né? Nada mais justo que a mulherada desse porrada nesse governo que é tão forte na misoginia, né? Governo que acha que mulher, não que mulher tem que ser recatada e do lar, que isso é coisa do governo anterior, mas que mulher é cidadã de segunda categoria, né? Então a mulherada mostrou que não é bem assim. Foi bem legal porque março, né? Estamos indo em março, um mês simbólico, e a Tabata foi lá e fechou com chave de ouro. Foi demais. E não foi só a Tabata, a gente vai falar de muitas mulheres que foram importantíssimas para mostrar para esse governo que ele não vai conseguir colocar a sua agenda sem resistência, sem pelo menos a colocação de uma outra visão e a exigência de um compromisso com o Brasil de verdade, não com esse Brasil ideológico, sim, que o governo Bolsonaro quer impor. Então, a gente precisa contextualizar aqui, todos os nossos podcasts são especiais, acabam sendo especiais, mas esse aqui ele é de fato motivo de diversos tipos de sentimentos até para nós três. Somos três homens que se encontram aqui na tentativa na tentativa de desconstrução, de evoluir quanto às relações com as mulheres e com todas as pautas trazidas pelas feministas ou não, mas pelas mulheres. A gente infelizmente
gente não teve tempo suficiente para trazer para essa discussão uma mulher ligada ao movimento feminista. É verdade o que eu vou falar agora, a ideia desse Opusicast, a construção desse roteiro surgiu há poucas horas, na madrugada de quinta para sexta, então já na madrugada do dia 29, hoje, dia da nossa gravação. Até por isso a gente não vai discutir o feminismo, não é o nosso foco aqui. Seria hipócrita da nossa parte fazer 3 homens aqui discutindo feminismo, seria ridículo. A gente não vai fazer isso, mas a gente vai opinar e vai trazer aqui alguns fatos dessa última semana, destacando a ação de mulheres que já mostram que são fortíssimas, que são extremamente questionadoras ao governo Bolsonaro. E além disso a gente vai relembrar, nós sim vamos relembrar a história do Brasil de uma forma correta, pelo menos na nossa visão, não da forma que Bolsonaro quer fazer, mais especificamente a gente vai relembrar os passos aí, algumas situações da ditadura militar, principalmente através de depoimentos um tanto sofridos, de colocar nó na garganta, de ser difícil ouvir. Imagina pra elas que viveram, vocês vão ter isso daqui a pouco. Então a gente vai lembrar aí, vai ouvir esse depoimento de algumas mulheres e é bem duro. Mas, antes da gente seguir, vamos acordar, senhores? Vambora, vamos acordar. Bom dia, grupo, vamos acordar. Cadê o grupo nessa porra? Então o rei da Bozolândia queria seu séquito de lambibota comemorando o golpe de 64 e chamando de revolução. Esses caras teriam que ter uma cabeça maior pra ser mais burro, né não? Que fique claro e registrado que o que aconteceu nos anos 60, 70 e 80 tem nome e é ditadura. Pergunta pras famílias do Herzog, Rubens Paiva, Stuart Angel e mais um monte de desaparecido se aquilo era revolução. Pergunta pros milhares de torturados com choques nos genitais, pau de arara, unha arrancada, se aquilo era revolução. Pergunta pras crianças levadas pro DOPS para serem torturadas e separadas dos seus pais, repito, crianças, se aquilo era revolução. A ditadura só foi boa para 2 tipos de pessoas, os milicos e os lambibota de milico. Corrupção cresceu, endividamento público cresceu, desigualdade social cresceu, o chamado milagre econômico dos anos de chumbo é uma falácia monstruosa. Mas voltando ao clã Bolsonaro, o que esperar de gente que exalta torturador no Congresso, que tem Pinochet e Stroessner, exemplos pra vida, e que lambe saco de Israel e Trump? Na real, é até natural que quem acredita em mamadeira de piroca e kit gay também acredita em Revolução de 64. Mas chamemos do que realmente foi, golpe e ditadura. Vamos acordar? Mais uma vez, Marco Melo mandando muito bem. Poucas palavras, boas palavras aí. Diretas, duras. Direto no assunto, firme e forte. E vamos acordar devia ser o lema da esquerda, né, cara? De todo mundo que é oposição a esse governo. Do país, né, do cara? país. Vamos acordar, é isso aí. Marco Melo, muito obrigado. Segunda participação sensacional no nosso Opusicast, engrandecendo essa oposição. Tamo junto, mano. Então, depois do Vamos Acordar, vamos pras nossas 4 principais notícias, 4 principais assuntos de hoje. E o primeiro é o senhor Paulo Guedes, que já tá aqui dando sinais de que pode deixar o governo. Será que isso vai acontecer, senhores? Parece que sim, né? Eu aposto. Você aposta? Eu também já apostei aqui. O que a gente tá falando é que esta semana o querido ministro, super-ministro, ele ainda é o super-ministro, né? O Moro já é ministrinho, né? Não, é o único que sobrou. É o único que sobrou, né? Mandando alguma coisa, mas peronomútil também, né? Porque tanta lambança no governo que, enfim. O Paulo Guedes, ele foi pro Senado falar sobre a reforma da Previdência, defender os pontos da reforma da Previdência. Entre uma afirmação e outra, entre uma questão e outra, ele disse que se o presidente apoiar as coisas que podem resolver para o Brasil, ele estará no governo. Se não, ele não tem nenhum apego ao cargo, ele pula fora. E tudo indica que esse governo Bolsonaro, falando do próprio presidente, não tem a menor condição de pautar algo que realmente resolva para o Brasil. Ou seja, Paulo Guedes, vai juntando os trapinhos aí, porque eu acho que ele pula fora logo, né? Vai distribuindo currículo, né? Exatamente. Mas será que ele vai ter a carteira azul de trabalho ou a verde e amarela? Não, mas é exatamente isso, por exemplo. Quando ele vai
se envolver em qualquer tipo de discussão, parece que ele perde as estribeiras muito rapidamente, assim, muito fácil, né? Essa questão que aconteceu lá no Senado com a Cátia Abreu. Cátia Abreu tava discutindo, tava colocando um ponto de vista, ele outro. Ele rudemente interrompeu a senadora e teve que ser interpelado por outros senadores e tudo mais. Eu acho que ele é muito sem... quer dizer, aparentemente, né? Ele tá muito sem bases, vamos dizer assim, aquela base forte para continuar, né, levando tanta porrada desse jeito. Ele tá muito nervosinho para tão pouco tempo, né? São só 3 meses, então ele devia estar mais tranquilo, ele não devia estar nesse nível de discussão com todo mundo, né? Porque não é, ele para discutir com repórter, pode para discutir com especialista, para discutir com os políticos, e sempre perde as estribeiras, é impressionante. Exatamente. Então, a primeira mulher, além da Tabata, que já abriu o nosso podcast que a gente vai falar, é a Cátia Abreu. Marcelo, você gosta da Cátia Abreu? Cara, a Cátia Abreu, a gente não pode esquecer de onde vem a Cátia Abreu, né? A Cátia Abreu sempre foi uma ruralista, sempre foi uma pessoa ligada ao agronegócio, com posições ligadas ao agronegócio, ligada aos latifundiários, mas que vem, de vez em quando, acertando suas posições. É uma pessoa que vem tendo algumas posições que são mais progressistas, que são mais acertadas. De vez em quando, sendo bem realista, de vez em quando a Cátia Abreu acerta. De vez em quando ela acerta, inclusive, copos de bebida em pessoas que não são legais. O meu depoimento eu não gosto da Cátia Abreu. Eu acho que as pautas que ela coloca não são boas para o país, elas são boas para uma parcela rica da população, principalmente os ruralistas, os responsáveis pelo agronegócio, os fazendeiros. Ela prejudica indígenas, prejudica questões do meio ambiente, enfim. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto ela é uma figura importante para mostrar que Paulo Guedes foi para o Senado sem nenhum respeito àquela casa e sem o respeito à palavra de uma senadora que tem importância para o meio político, sim. Paulo Guedes falou uma besteira, imediatamente foi retrucado pela Cátia Abreu e começou a interrompê-la, mostrando que esse governo não está pronto para uma discussão. Ele não está pronto para ser contrariado, para ouvir, inclusive, que está errado. Então, Cátia Abreu é a primeira mulher que a gente fala aqui que traz a palavra dela. Vamos ouvir um pouco da discussão do Paulo Guedes, da Cátia Abreu e com o responsável pela mesa, inclusive interferindo a favor da Cátia Abreu e do Senado. Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim, eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégio. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Obrigado. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o comandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Nós temos que ter alguma coisa. O senador pode dar a opinião dele. Por favor, vamos todos falar ao mesmo tempo? Peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo mundo? O senhor é convidado aqui, nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, senador. O senhor adiou 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, com todo respeito. O governo atacando a velha política, a nova política, escuta, nós somos representantes. Eu falei alguma coisa semelhante a isso? Não, o senhor quis que a senadora calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, não mandei calar a boca. Eu não usei a expressão calar a boca. Deixa eu terminar. A senhora deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. Quer dizer que a senhora não me deixa falar. Perfeito. Não, o senhor cometeu um equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes o salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$ 5.500 o máximo, e não 30 vezes acima do que a população brasileira. Agora, os militares, sim, aposentam com 30 vezes mais.
tá aí, fica muito claro, a Cátia Abreu deixa claro que o Guedes estava errado, né? Impressionante, né, cara? Nesse governo, até o cara que é o mais educado de todos é um tosco, né? É isso que mostra. Exatamente. E que tem, apesar de não ser militar, tem essa coisa militar intrínseca nele de não aceitar ser contrariado, né? De eu não estou errado, eu jamais vou dar a palavra pra você, principalmente sendo uma mulher. Claro que eu estou imaginando isso, mas ele não falou isso lá, até porque se ele falasse ia ser criminoso. Mas ele mostra um perfil desse governo de despreparo e de não aceitar estar errado. É imposição e acabou. Fique quieta no seu lugar. Então, a Cátia Abreu é a nossa primeira parte aqui desse Oposicast, mostrando que, inclusive, como o Marcelo falou, Paulo Guedes já mostra que ele está